ela era uma golpista por osmose. Quer dizer, no automático, na baciada, como se nada houvesse de necessário para se condenar uma pessoa a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por escrever com batom na estátua da Justiça Perdeu Mané. A cabeleireira está presa preventivamente há 2 anos, mesmo sem ter antecedentes criminais e mesmo sendo mãe de 2 filhos menores de idade. A expressão perdeu Mané faz referência à fala de Barroso, do ministro, presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, que respondeu assim a um manifestante no final de 2022, durante um protesto contra o desfecho eleitoral em Nova York. A defesa da cabeleireira alega desproporcionalidade e afirma que a Débora já deveria estar em liberdade pela lei de execução penal. Eu vou iniciar com a Fabi Barroso, porque estamos falando de um caso envolvendo uma mulher, uma mãe de família, sem antecedentes criminais, que não representa alta periculosidade, presa já há mais de 24 meses, ou seja, excedendo o tempo de progressão do regime. Fabi Barroso, a primeira pergunta como jurista que te faço é: qual o desfecho, na sua opinião, que esse processo terá, o que vai acontecer com a Débora, e também qual que é o significado político de uma eventual condenação para uma mulher como a Débora, uma pena tão pesada, né? Uma mulher como a Débora. Bom, primeiro a gente precisa lembrar aqui que não existe novidade alguma neste julgamento do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está acompanhando a tese que ele mesmo criou, né? Então ele está lá em todos os processos, fazendo igualmente o mesmo julgamento. Então ele vai chegou nessa pena aí de 14 anos, sem olhar para a questão humanitária. Isso é muito interessante, né? Outras mulheres muito mais perigosas tiveram a questão humanitária, que é um direito, né? É um dever da justiça conceder, no caso em que mulheres têm filhos menores, e é o caso da Débora. A Débora está nisso também. Ela não tem um passado criminal representativo, e, portanto, isso também deveria contar, né? Quando a gente está fazendo análise do caso a caso. E tem aquela esdrúxula tese do crime multitudinário, que é incrível, mas o próprio ministro Alexandre de Moraes, lá no passado, ele até usou a tese do crime multitudinário, que é o crime de multidão, quando você não consegue saber quem fez o quê. Típico, por exemplo, de torcida de futebol, quando tem aquelas brigas entre elas. Você pune e não sabe, né, direito quem bateu em quem começou, que não tem nada a ver com esse caso específico, tá? Lá é usado, no caso das torcidas, para amenizar as condenações, amenizar penas, e não para majorar, para deixar pesado. Neste caso, além de deixar pesado, citando essa tese para justamente dizer que você não consegue individualizar as condutas, mas deveria, isso é causa de nulidade, também está na competência do próprio Supremo, também é causa de nulidade, e aí você vai acumulando uma série de nulidades. O difícil é que juridicamente não importa mais, porque no Brasil, em sede aí de Supremo, e principalmente em relação a esse tipo de crime, a gente não importa mais, gente, o que está na lei. Eles são a lei, ou melhor, um único ministro talvez seja a lei, eu não sei, eu não gosto de falar em único, porque nós temos aí todos eles corroborando de alguma forma, coadunando, né? Mesmo que abram divergências. As divergências não são significativas ao ponto de alguém falar: peraí, deixa eu pedir vista, porque meu coleguinha aqui falou, é importante, mesmo porque a gente também não tem o quê? Os debates. Está sendo tudo condenação por aquela coisinha chamada, né, julgamento virtual. Então, é uma série de sandices. Se for prever, eu prevejo condenação, infelizmente, e Débora vai continuar onde ela está, gente, presa, tá? Presa. Enquanto isso, nós temos aí mulheres traficantes, mulheres extremamente violentas, mulheres que beiram, né, a psicopatia na escala da ruindade e da maldade criminal, soltas pela porta da frente. E temos também verdadeiros escândalos, como, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral,
que tá tem quase 400 anos de prisão, de condenação, está... hoje eu vi um post dele, está dando indicações de filmes para o final de semana. Virou influenciador digital e provavelmente vai ser reeleito deputado federal. Antes de passar a palavra para o Dr. Marcília, depois para o Gustavo também, eu queria só mostrar um vídeo que o nosso Rodrigo Constantino deixou sobre esse tema para a gente. Então vamos ouvir o Consta e depois Dr. Marcília e Gustavo. Fala, turma do Bradock. Hoje eu vou falar desse assunto aí que está consternando, chocando, indignando, revoltando todo brasileiro de bem hoje. O voto do relator Alexandre de Moraes, né, para condenar a 14 anos de prisão e impor uma multa de 30 milhões de reais à cabeleireira Débora, sem antecedentes criminais, mãe de 2 filhos pequenos, cujo crime terrível foi ter pego um batom e pichado. Pichado nem é a palavra, porque piche é algo que não sai fácil. Escrito com o seu batom a frase "perdeu o mané", o que foi limpado ali com um jato de água no dia seguinte. Esse foi o crime terrível de Débora. Alexandre de Moraes demonstra incrível crueldade. Na verdade, ele está torturando uma moça inocente para dar um aviso, para mandar um recado para a população brasileira. Fiquem quietinhos, fiquem nas suas aí, senão vocês vão pagar esse preço. É uma narrativa que foi criada de que houve uma terrível tentativa de golpe ao Estado de Direito, que foi arquitetado por Bolsonaro e executado, então, por donas de casa armadas de batom. É isso que querem que acreditemos. De novo, né? Num país em que não tem um corrupto graúdo da Lava Jato preso mais, nem Sérgio Cabral. Num país em que o STF devolve helicóptero e dinheiro e blinda, de alguma forma, com seu ultragarantismo, traficantes perigosos, assassinos. Num país em que vários de grupos criminosos organizados são soltos, têm regalias, têm prerrogativas, né, da justiça. Essa moça, trabalhadora, presa por usar um batom e escrever na estátua da justiça "perdeu o mané", que é uma frase que só tem problema mesmo se for dita por um ministro do Supremo, como foi o caso. Né? Vamos lembrar aqui que Barroso falou "perdeu o mané" para uma pessoa que apenas cobrava, pedia, na verdade, mais transparência no processo eleitoral. O mesmo Barroso que disse: "Nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE". Isso, a confissão de um crime. Agora, qual o crime de uma cabeleireira que pegou um batom da sua bolsa e, num ato ali de impulso, escreveu a frase que estava revoltando todos os brasileiros porque dita por um ministro do Supremo? Como é que Alexandre de Moraes faz uma coisa dessas? Eu estou vendo hoje até alguns isentões falando: tá vendo? Ele foi longe demais e assim ele dá arma ao bolsonarismo. São pessoas que estão mostrando também serem desprovidas de empatia, talvez. São desalmados também, assim como o ministro, porque a preocupação nesse momento é uma punição dessas absurda da arma para o bolsonarismo. E não esses isentões entenderem o que eles ajudaram a construir, a criar no Brasil hoje. Um monstro que pune com 14 anos de prisão e 30 milhões de multa uma pessoa que não cometeu crime algum. Olha, estão brincando com fogo. O perfil de Alexandre de Moraes, se esse poder continuar totalmente sem freio, é um perfil de um tirano que entra para a história com crimes terríveis. Estão brincando com fogo, repito. E todos os que estão deixando o ódio a Jair Bolsonaro falar mais alto do que a preocupação com seres humanos de carne e osso, com inocentes do 8 de janeiro, todas essas pessoas são de alguma forma cúmplices do que está acontecendo no país hoje. É uma data triste, é um dia sombrio da nossa história, vem a ser o aniversário de Jair Bolsonaro, e ele gravou inclusive um vídeo convocando as pessoas para o dia 6 se manifestarem na Paulista contra isso tudo e pedindo anistia. Anistia nem é a palavra certa, porque pressupõe crimes. O que esse povo precisa é de justiça. Uma justiça que vem sendo usurpada
por aqueles que deram o verdadeiro golpe em nossa democracia. E esse era o nosso Rodrigo Constantino, sempre brilhante. E também eu queria salientar que o nosso público está se manifestando, a nossa audiência aqui está se manifestando com batons e com o hashtag Somos Todos Débora. A Maria Aparecida Germano, temos o Flyinder, temos a Ideli Vicente, temos a Van Oliveira, temos a Edi Mendonça, temos um monte de... a doutora Dijane, a Gorete Reginaldo, muitas mulheres aqui que estão se manifestando no nosso chat com batom, que se tornou um símbolo da resistência contra a injustiça que está sendo cometida contra esta mulher, contra a cabeleireira Débora. Temos também a Terezinha e muitas outras mulheres que estão... E agora também a nossa Fabi Barroso, que é esse instrumento que para o STF é uma arma contundente, né? É uma arma explosiva, não é nada mais que um batom e que demonstra o dissenso de boa parte da população brasileira com esse comportamento arrogante na Suprema Corte. Doutor Marcília, faço a mesma pergunta como jurista, o que o senhor acha que vai acontecer, quais serão os próximos capítulos, e se o senhor acha que, considerando esse manifesto absurdo que a gente vê no caso da Débora, outros ministros do Supremo terão a coragem de ir contra o voto de Alexandre de Moraes e dissentir e, quem sabe, reverter esta decisão. Na sua opinião? É difícil pensar o que precisa de mais coragem. Ir contra o voto do Moraes ou ir a favor. Porque tem a coragem moral também que é necessário, ou a falta de coragem moral para referendar um voto desse. É um voto sem nenhuma técnica. É um voto perigoso para a democracia. Aliás, essa questão da anistia, o Consta estava falando muito bem, é necessário realmente que a gente perceba que anistiados não deveriam ser essas pessoas do dia 8. Essas pessoas do dia 8, esses réus, deveriam ser alvo de justiça. A anistia seria para quem os está condenando. A anistia é para quem comete ilícitos e não para quem merece justiça. E eles merecem justiça. É absurdo o que está acontecendo. Aliás, essa lei da anistia poderia talvez se chamar, esse projeto da anistia poderia se chamar em homenagem a ela, Débora Rodrigues, que é o nome da cabeleireira. É absurdo o que acontece, é lamentável o que acontece, e os absurdos são tamanhos que eu acho que vale a pena a gente pensar alguns deles. Então, primeiro, você até, Cauti, comentou inicialmente, olha, ela não é de alta periculosidade, mas sabe por que ela está presa? A defesa dela fez um requerimento para que ela pudesse responder ao processo, que ela aguarda 2 anos presa, e a defesa fez um requerimento para que ela pudesse responder em liberdade. Sabe qual foi a justificativa do ministro Moraes para mantê-la presa? Que ela era de alta periculosidade. Isso foi colocado na decisão. Qual é a alta periculosidade de uma mãe com 2 filhos em casa que escreveu ou manchou uma estátua de batom, ou se muito, pichou? Isso é um absurdo, e essa pessoa, essa Débora Rodrigues, foi condenada, além da questão dos milhões da multa, ela foi condenada a 14 anos pelos crimes, olha só, golpe de Estado, abolição violenta do Estado, e não só, organização criminosa armada. Não é só organização criminosa, é organização criminosa armada. Qual é a arma dela? Um batom? Pelo amor de Deus, sequer há indícios de que ela entrou nos prédios públicos, sequer há qualquer manifestação no sentido de que ela teria depredado o patrimônio público, sequer há menção a que ela teria desejado um golpe de Estado. Sabe de onde o voto, e eu tive o desprazer de ler esse longuíssimo voto do ministro Moraes, e depois postei nas minhas redes a respeito dele, sabe o que o ministro... como ele caracteriza a intenção dela de golpe? Porque depois que ela escreveu na estátua, e isso foi filmado pelas câmeras de TV de emissoras, ela se mostrou orgulhosa e feliz. Foram essas as palavras da decisão. Então, como ela se mostrou orgulhosa e contente, feliz, enfim, por ter escrito "Perdeu Mané" na estátua, pressupõe-se que ela era uma golpista.
E ela estava então junto dos demais, então ela era uma golpista por osmose. Quer dizer, no automático, na baciada, como se nada houvesse de necessário para se condenar uma pessoa a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Onde que nós vamos parar com isso? Não é só ela que fica completamente refém de um arbítrio da Suprema Corte, somos todos nós. É a sociedade. E olha, eu vou também listar um outro absurdo. Ela foi condenada, além desses crimes que eu mencionei, ainda tem o de deterioração de patrimônio público tombado. Isso está na Lei 9.605 de 98. Olha só essa artimanha aqui que é importante a gente perceber. A lei, no seu artigo 65, diz que pichação de patrimônio público você pega, no máximo, 1 ano de prisão. Pichação, 1 ano pela lei. Vai lá o ministro Moraes e coloca ela não no artigo da pichação, coloca no de deterioração. Sabe por quê? Porque o de deterioração tem 3 anos. Então, para enfiar mais 2 anos nela, sequer classificaram aquilo que ela fez como pichação e sim deterioração. Pô, tem um artigo que fala de pichação e colocam em deterioração para ter mais pena. Quer dizer, onde a gente está? Onde que a gente vai parar com isso? E mais, para finalizar, ela ainda foi acusada de obstrução da justiça por ter apagado as mensagens do celular dela. Como se todos os tratados de direito internacional, todos os tratados de direitos humanos não pregassem que você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Onde a gente está? Onde a gente vai parar? Nós simplesmente estamos no caos. O Brasil está no caos e o STF é um dos promotores disso. E isso precisa ser dito. Pois realmente é absurdo e vergonhoso aquilo, especialmente esse último ponto um princípio básico, universal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, e o STF vai lá e pisoteia não apenas a Constituição brasileira, o Código Civil, o Código Penal, mas também o bom senso jurídico, né? Princípios elementares do direito. Gustavo Lopes, do ponto de vista também político, na sua opinião, esse caso da Débora vai provocar alguma reviravolta, alguma reação por parte do Congresso Nacional, que até o momento esteve inerme, adormecido, né, narcotizado, ou tudo vai continuar como está? Essa senhora vai presa por 14 anos e o STF vai continuar onipotente e fazendo o que bem entender? Olha, Carlos, eu espero que o Congresso resolva assumir um protagonismo político, né, que foi usurpado pelo STF. O STF hoje já não é mais um órgão jurídico, ele é um órgão político, e isso é admitido pelos próprios ministros, né. Então, eu espero que isso sirva como estímulo, né, essa indignação que a gente vê na nossa audiência, que a gente vê em toda a população brasileira, porque não é, tirando, né, claro, aqueles mais ideologizados, mais radicais, quem é que pode ser a favor de uma mãe de família que agora está com seus 2 filhos em casa? Imagina a saudade que essas crianças estão sentindo da mãe, que vai ficar 14 anos presa, sem ter feito absolutamente nada. Se isso não toca alguém, se isso não comove alguém, porque realmente a pessoa tem sérios problemas de caráter, né? Então, tirando essa turma, é óbvio que toda a população brasileira vai se colocar contra isso. E eu espero que essa onda de indignação chegue até o Congresso e faça os parlamentares agir de forma célere, né? Que o Hugo Mota paute logo esse projeto de anistia. Eu concordo que não seria o melhor nome, mas enfim, é o que se tem hoje. Para quem está 14 anos, com uma condenação de 14 anos, isso é uma mera questão semântica. Agora, claro que meus colegas já fizeram brilhantemente essa análise jurídica. Eu queria só fazer um exercício com a nossa audiência aqui, se a gente tentar lembrar do tempo que existia a justiça no Brasil. Faz tempo já, né? A gente quase não lembra mais, porque hoje está tão caótico, né, como vocês bem colocaram, que a gente sequer lembra. Mas se houvesse justiça no Brasil, e se ainda quisessem atribuir um crime a Débora, seria no máximo o crime de vandalismo, que no Código Penal, lá, o artigo 163, prevê penas de 6 meses a 3 anos. E nesse caso, a pessoa sequer é presa, ela vai lá, paga uma cesta básica, cumpre uma medida socioeducativa e não vai sequer para a cadeia. Pois ela foi presa, condenada a 14 anos, e é uma multa simplesmente impagável para uma mulher como ela, aliás, para qualquer um de nós, uma multa impagável, porque é óbvio que, né, o viés que está sendo dado, além da questão do sadismo, né, que é muito própria do ministro Alexandre de Moraes, é um viés político. É exatamente como o Constantino falou, eles estão querendo dar um recado. Só que esse recado é muito perigoso, porque isso acaba, não só eles estão atacando um determinado grupo
da sociedade. Mas isso vai acabar chegando a todos. Isso cria um caos e, sobretudo, isso cria uma ideia no Brasil que não existe mais justiça nesse país. Isso é preciso ser corrigido o quanto antes. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.